Depois de vários anos esperando o Shanks mostrar um pouco do seu poder no anime, finalmente o Imperador mais forte mostrou um ataque nomeado, e o haki de observação mais avançado até o momento. No papo foi devastador. O Shanks é muito poderoso e perigoso. Esse episódio vai marcar a história de One Piece, então prepara o coração. O episódio inicia algumas horas atrás com a York chamando os Serafins. Ela chama eles pra perto querendo contar a fofoca. O governo mundial não está atrás só do Stella, eles querem eliminar a York também, e nesse caso ela tem um plano. Os Serafins precisam lidar com qualquer um que entrar no caminho. A York diz para eles matar todos exceto ela, o Stella e os reféns no porão. Os Serafins confirmam as ordens. A York fala que se os outros perceberem a traição, ela não terá forças para lutar contra todos eles. Ela chama essa Snake e manda transformar ela em pedra na frente dos outros, e quando ninguém estiver olhando desfazer a petrificação, e que também tem 2 lugares que os Serafins não podem destruir. A York dá o start e é iniciada a caçada. Agora no presente várias explosões acontecem no laboratório, geral se mandando tentando subir nos navios, e próximo da Ilha do Futuro vemos uma embarcação aparecer com a bandeira do Yonkou Barba Negra. Aproveita e comenta quem dos piratas do Barba Negra você acha que está chegando na ilha. Então vamos para o confronto esperado em Elbaf no Novo Mundo. Vemos o navio do Kid, ele está falando com a sua tripulação. Eles dizem que mal enfrentaram a Big Mom, agora já vão encarar outro Yonkou. Eles estão tão empolgados. O Kid está gostando dessa empolgação e diz para eles o seguirem nem que seja para morrer. O Kid quer morrer e levar os seus tripulantes juntos. Alguém chama os piratas Kid. São os capitães de frota dos piratas ruivos, tem até uma princesa no meio. Eles estão dizendo que o Kid não irá encontrar o chefe deles. O Kid está perguntando se isso é alguma piada, se eles são realmente afiliados do Ruivo. O Killer fala para ele não baixar a guarda, tem alguns nomes conhecidos entre eles. Lá na ilha de Elbaf o Shanks está se aproximando do navio. Ele manda tirarem os navios do caminho. Uns caras chegam perto perguntando do que o Shanks está falando. Eles não vão deixar os piratas Kid encostar nenhum dedo nele. O Shanks sorri agradecendo as boas intenções, porém manda eles recuarem, mas algumas mulheres aparecem pulando no Shanks. Ninguém quer que o Ruivo vá embora. O Shanks diz que já ficou um pouquinho a mais do que deveria e um figurão o encontrou. Ele manda abrirem o caminho e vemos que o Shanks é querido por todos ali. Ele fala para tirarem os navios porque a frota deles é conhecida por ser fraca. Geral cai na risada dizendo que só estão vivos graças ao Shanks. Eles estão protegidos sobre a bandeira dele. No navio Luke Hu está dizendo pro chefe não se preocupar que eles vão cuidar do Kid. O Shanks fala para não subestimar a taxa de crescimento dos mais jovens e ele vale 3 bilhões. Shanks pergunta se o Kid já está curado dos seus ferimentos de Wano. O Yasop responde que sim, ele parece bem, eles estão doidos para lutar. Muito bom, o Ruivo quer ter certeza que o Kid está 100% antes de atropelar. O Shanks pergunta se tem alguma novidade do Barba Negra. O Yasop responde que não, mas ele não está na Ilha Pirata. O Ruivo pensou que ele iria aparecer no país de Wano. O Hongo fez o trampo e joga as informações do Kid para o Shanks, que avalia dizendo que ele é de Salt Blue e parece ser um encrenqueiro e tanto. O Kid está perguntando pro Killer quantos navios tem. Killer responde dizendo que tem 9, e vê alguns rostos de cartazes de procurados. O Kid começa a preparar um ataque e constrói um grande canhão. O Kid não quer saber quem são os inimigos. Ele vai aniquilar todos em 10 segundos. Ele começa a puxar os navios dos inimigos com um magnetismo. O Kid pisa firme e atira. Ele acerta em cheio o primeiro navio e na sequência acerta todos os outros navios, destruindo toda a frota do Shanks e matando geral com apenas um golpe. O Kid grita mandando o Ruivo aparecer. No entanto, isso não aconteceu. Era apenas o Shanks vendo o futuro com seu haki de observação super avançado. O Shanks sai correndo dizendo que isso é péssimo e que é pra frota se espalhar. Ele manda os gigantes se prepararem. O Ruivo diz que o dano é muito grave. O Beckman acende um e fala que ele deve ter visto um futuro bem ruim. O Shanks pula em alta velocidade para outro navio. Começa a correr e diz que é realmente excepcional. O Kid parece empolgado. Um grifo se materializa entre os navios. Kid se assusta. O grifo desaparece e o Shanks aparece na frente do Kid. Então acontece. O golpe é devastador, destrói o ataque do Kid e ele junto. O Kid é arremessado batendo no mastro e caindo. Ele começa a perder a consciência enquanto o Shanks se aproxima. Em um flashback antes deles chegarem ao Bafo, vemos o Kid e o Killer conversando. O Kid está empolgado dizendo que só falta mais um poneglifo de rota para ele se tornar o rei dos piratas. Eles são os mais fortes, ninguém pode contra eles. O Killer começa a rir e o Kid pergunta por que ele está rindo. O flashback acaba. Vemos o Killer está caído sangrando. Os piratas começam a chamar o Kid dizendo que ele não se mexe e vai morrer. Eles falam que o Killer foi dar cobertura e também se feriu. O Shanks está se aproximando. Os piratas se rendem e pedem piedade, pedindo por favor não matar o chefe deles. Os piratas entregam as cópias dos poneglifos de rota dizendo que são todas que eles têm. Shanks fica calado sem dizer uma palavra. O navio do Shanks encosta e o Rockstar chama seu capitão. O Ruivo então pula no seu navio. Os piratas do Kid percebem que da ilha de Elbaf tem algo vindo. Enquanto o Shanks não tinha nada a dizer, os gigantes têm muito. O Dory e Brog estão sorrindo e falam:
Se os pirralhos estão preparados para apontar as armas para a terra natal de alguém, então estejam preparados para terem o mesmo destino. Os gigantes atacam juntos utilizando a nação guerreira. O ataque é insano e poderoso. Acerta em cheio partindo ao meio e destruindo o navio do Kid. O Kid e Killer estão caindo no mar. Em Elbaf no Novo Mundo, os piratas liderados pelo Homem com a recompensa de 3 bilhões de berries, Eustace Capitão Kid, foram totalmente aniquilados.